meninos, boa noite. Como vários de vocês falaram comigo que estavam com dificuldade de resolver as questões, né, do questionário, e eu de fato vi que tinham questões que não eram simples, que geraram confusão até pra mim. Então eu decidi fazer esse vídeo para ajudar vocês nessas resoluções. Eu pedi para que vocês me mandassem as que vocês tiveram dúvida, pouquíssimas pessoas me mandaram. Então, né, esse comportamento de reclamo, porém na hora de resolver não me mexo, continua e é problemático. Então, quem me mandou as dúvidas, obrigada, esse vídeo é para respondê-las. E para as dúvidas gerais das aulas que a gente já viu, a gente vai ter o nosso encontro, né, para resolver mais dúvidas. E a dúvida de Camila também, que ela me mandou, que eu vou socializar com quem tiver na hora também da videochamada. Então eu vou fechar a minha carinha, vou ficar só nas questões mesmo. E é isso, até mais tarde. Aqui a primeira questão, eu espero que vocês consigam visualizar bem. Bom, vamos lá. Aquilo que a fotografia reproduz até ao infinito só aconteceu uma vez. Ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela, o acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa. Ela reduz sempre o corpus de que tenho necessidade ao corpo que vejo. Isso é uma afirmação de um autor chamado Barthes. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. O livro que essa prova se refere em alguns lugares está aqui no AVA de vocês. Aula 6, encontro 6 pré-aula, PDF do livro A Câmara Clara, que é de Roland Barthes. Então, esse livro de Barthes está disponível para vocês. Há um tempo já, faz um tempo que eu coloquei esse livro à disposição de vocês lá, para vocês acessarem. É um livro bastante filosófico, assim. Quem fez teorias da comunicação comigo, a gente leu um debatedor falando sobre esse texto. Então, quem fez teorias da comunicação semestre passado vai se lembrar do texto que a gente leu chamado Como Ler Imagens. Eu vou colocar no AVA também para quem se interessar. Mas é isso, é um debate bem filosófico a partir do papel da fotografia. Vamos ver as afirmações. O caráter irrepetível da imagem fotográfica diz respeito às alterações que, naturalmente, ocorrem fisicamente com todas as pessoas, objetos e paisagens fotografados que mudam em função da passagem de tempo. Ok, vamos analisar essa proposição. Existe um caráter irrepetível da imagem fotográfica? Sim, verdade, existe. As pessoas mudam com o passar do tempo? Mudam. Mas o caráter repetível da fotografia não é necessariamente por isso, né? Não é necessariamente apenas pela passagem de tempo. Nesse sentido mais longo, né? De envelhecer. Porque em minutos de diferença a gente pode fazer fotos totalmente diferentes. E o que Barthes fala mais filosoficamente é que a pose nesse milésimo de segundo já é irrepetível. Então, mesmo se eu tiro uma sequência de 10 fotos, cada foto é uma foto, pela característica principal da fotografia para Barthes. A proposição 2 fala: uma fotografia captura a luz de uma determinada situação, transformando-a em imagem digital ou analógica. Aqui a gente vê uma proposição verdadeira, né? Que a base da fotografia é a luz, e a luz é a principal responsável por transformar uma determinada situação em uma imagem. Ponto 3.
Por meio dos processos mecânicos de reprodução, digitais ou analógicos, é possível reproduzir uma imagem fotográfica infinitas vezes, por meio de recursos tecnológicos, intervir em seu interior promovendo alterações. Assim, por meio de recursos, intervir em seu interior promovendo alterações. Verdade também, né? Essa vocês não devem ter tido muitas dúvidas. Porque a gente pode reproduzir a fotografia e a gente pode também fazer alterações, né? Com Photoshop ou até diretamente no filme, se for analógica. A fotografia captura uma cena que, do ponto de vista existencial, não consegue se repetir por razões que dizem respeito ao contexto, à subjetividade e à emoção contida em cada ato. A 4, ela se mostra verdadeira e demonstra pra gente a falsidade da primeira, né? Que a gente considera que esse caráter individual de cada fotografia tem uma perspectiva existencial mesmo, a partir desse olhar filosófico que Barthes tem sobre a fotografia. Segunda questão. Vou ler o texto. A articulação entre a expressão do padrão de gosto vigente como um reflexo da sociedade e o gosto como espelho, sendo sugestão daquilo que pode vir a ser um padrão, são o ponto de partida para a utilização da imagem na publicidade. Pontuamos que, ao levarmos em consideração o problema do gosto, devemos considerar tanto o viés da produção da imagem, como também contemplar o problema da recepção, pois é na tensão entre essas duas dimensões que se dá o êxito estético. Considerando as informações apresentadas, analise as afirmações a seguir. Afirmação 1. A fotografia publicitária leva em consideração em sua produção as características do produto, o público-alvo, a mídia a ser vinculada, o estilo do fotógrafo e o público-alvo. Verdade? Verdade. Quando a gente vai fazer uma fotografia publicitária, a gente tem que pensar em tudo isso. Qual é o produto que eu estou fotografando? Para quem eu estou fotografando? Qual vai ser o meio que vai ser vinculado essa imagem? E qual é o meu estilo? O que cabe a mim e o que não cabe. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Que cada fotógrafo tem o seu estilo, tem a sua proposta de trabalho. Ponto 2. Os conceitos estéticos que interferem na fotografia publicitária são derivados de processos sociais imutáveis ao longo da história. Ou seja, falso. Não existe processo social imutável. O nome já diz processo. Se é processo, muda. Logo, essa preposição é falsa. 3. A tensão estabelecida entre emissão e recepção da imagem publicitária diz respeito aos recursos tecnológicos utilizados pelo fotógrafo, que foram sendo desenvolvidos ao longo da história. E isso é verdade também, mas existe uma falsidade nessa afirmação. Porque a tensão, ela não é entre apenas, não diz respeito apenas aos recursos tecnológicos. Existem diversas, como a gente já falou, diversas outras nuances que impactam nessa relação entre emissão e recepção. Então, apenas a afirmação 1 é verdadeira. 3. Essa foi uma que algumas pessoas me disseram que estavam com dúvida. Partindo de diferentes motivações, somadas ao tratamento pictórico adequado, compõe o sentido latente das obras. Inicialmente, a temática não tinha preocupação em contar uma história, expressar ou indagar ideias. O interesse dos artistas era no próprio objeto representando sua cor, textura, volume, superfície, sobretudo a relação entre eles. Não vou continuar lendo, né? Vocês estão conseguindo ler aí.
O trecho diz respeito ao gênero que nas artes plásticas ficou conhecido como natureza morta. Na foto publicitária, esse tipo de montagem corresponde à fotografia still. O que é a fotografia still? A gente na primeira aula eu falei sobre fotografia still, que a gente falou quais eram todos os tipos de fotografia vigentes. E eu falei sobre, né, fotografia de moda, fotojornalismo, fotografia de estúdio, que pode ser fotografia de gente, ou fotografia still, que é uma fotografia de objetos. É uma fotografia de elementos inanimados. Por que que eu achei nas questões? Tem duas questões que trazem a questão do still. O still é mais amplo do que isso. Então, a gente já sabe a resposta da questão, é still. Mas no cinema, por exemplo, quando se contrata um fotógrafo para fazer a fotografia de publicidade, por exemplo, os cartazes, as fotos mesmo, que são feitas durante a produção de um filme ou de uma novela ou de um videoclipe, se chama de fotografia still também. Então existe essa outra possibilidade de still. Fotografia de comida é fotografia de still. Também é possível fazer still também na natureza, só que em geral quando a gente fala de fotografia still, a gente está falando quase sempre de fotografia de estúdio, né? Nesse caso que a questão traz. Só que, se lembre disso, existe a fotografia de cinema, né, que a gente conhece, que é ligada ao próprio cinema, né, a arte cinematográfica, a pensar as cores, a pensar os enquadramentos, mas também existe o fotógrafo que faz o still de um filme. Espero que vocês tenham entendido. Essa aqui foi uma questão que Lua mandou. Eu já respondi no grupo, mas vou responder aqui agora de novo. Vou ler o texto. As fotografias vinculadas nos meios de comunicação, produzidas com requintes técnicos e materiais de que dispõe a tecnologia atual, que servem para ilustrar os conceitos e ideologias da sociedade contemporânea, são submetidas à manipulação de conteúdo, de tal forma que nem se percebe o condicionamento e direcionamento das emoções. Esse texto foi importante para a questão? Não, mas sigamos. Considerando que seja necessário produzir uma fotografia com o detalhe de uma joia utilizada por uma modelo no desfile de moda, é certo afirmar que, escolha uma. Eu não vou nem ler todas as proposições, porque elas não fazem muito sentido. Para fotografar detalhes, existe um tipo de fotografia que se chama macro. Existem lentes específicas para isso, que são as lentes macro. No celular de vocês têm também esse efeito, essa possibilidade, que é um efeito que imita o efeito de uma lente macro, né? E existem filtros. Vocês lembram na última aula que eu falei sobre filtros? E eu apresentei o filtro macro para vocês. E lá tem a imagem de uma flor. E esse filtro macro aproxima a gente da flor. É para tirar uma foto de detalhes. Então a gente já sabe que trata-se de um caso de aplicação de macrofotografia, pois será necessário uma representação ampliada da peça. Então a letra correta é a letra D, de Dado e de Daniele. Passar. Essa questão, por incrível que pareça, eu errei, vejam só. Essa é uma questão que me deixou bastante embananada. Eu acabei de reler A Câmara Clara, que é o livro que ele trata, né, nessa questão. E mesmo assim eu fiquei bastante confusa com essa questão. Estou sendo sincera com vocês, mas vamos debatê-la. A questão traz um trecho. Era aquela verdadeira dimensão da moda, não o tecido, o corte, não a roupa abstratamente entendida. A moda, porém, e cada vez mais, não fotografa apenas seus significantes, mas também os seus significados. Considerando as informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir.
Os lookbooks constituem o gênero da fotografia publicitária que o objetivo é a divulgação de coleções de moda. Para mim isso é verdadeiro, porque um lookbook é um tipo de fotografia que tem como objetivo mostrar roupas, né? Mostrar looks mesmo para venda de roupas. Então, para mim, essa opção é verdadeira. Ponto 2. Na perspectiva de Barthes, as roupas são insignificantes e o uso das peças no momento da fotografia, com comportamentos, expressões faciais, atitudes, constituem o significado. Achei bastante dúbia essa afirmação. É uma interpretação válida entender que a roupa em si é o significante e que o contexto é o significado? Sim. Porém, achei bastante simplista essa leitura, por isso eu fiquei realmente na dúvida. Essa questão pressupõe um conhecimento da semiótica, né? Entender a semiótica de Barthes, que não é então não é uma questão tanto fotográfica e mais semiótica, né? Do que relacionada à fotografia em si. Então eu fiquei bem na dúvida quanto a isso. E a terceira, a fotografia de moda difere-se do estilo, outro gênero fotográfico, em função da presença de modelos. Também sim e não, porque a fotografia de moda tem a presença de modelos, né, que são pessoas, logo não é estilo, porque tem pessoas. Mas, como eu falei, o conceito de estilo pode ser mais amplo e fotografia de moda também pode ser mais amplo, porque se eu penso que posso fotografar manequins com roupas ao invés de fotografar modelos, seres humanos, isso se amplia. Então, essa questão realmente ficou bem dúbia para mim. Se alguém acertou essa questão, por favor, se manifeste e me diga qual é a resposta correta. Próxima questão. Fora as limitações técnicas para o fotógrafo profissional, a dificuldade no início do século XX era carregar e montar o trambolho do equipamento, que necessita do auxílio de carroças e auxiliares. Não. Vou pular o texto, né, que vocês podem ler, eu já li também. Considerando as informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir. Eu vou fazer uma aula ainda específica sobre história da fotografia. Dentro do nosso cronograma, a gente tem 2 aulas antes disso. Uma aula para a gente trabalhar a escrita fotográfica, como trabalhar a cor, como trabalhar a luz, como trabalhar contraste, que vai ser a nossa aula da semana que vem. Outra aula sobre equipamento fotográfico, o que comprar. E aí sim, na terceira semana vai ser a nossa aula sobre história da fotografia na publicidade, que a gente vai focar a fotografia na publicidade. Então vocês vão entender mais sobre isso. Mas voltando à questão. Ponto 1. No início do século XX, as primeiras fotografias publicitárias eram produzidas no formato de retrato, em que artistas eram utilizados para fazer testemunhos a respeito dos produtos anunciados. Verdade. Quando a fotografia se desenvolve suficientemente para entrar nas revistas e nos jornais, houve uma questão estética, né? Que as pessoas não estavam acostumadas àquele modelo estético. Então, as pessoas queriam o que elas já estavam acostumadas, porque o ser humano é assim, gosta de ficar na zona de conforto. Então, essas fotografias, elas eram muito parecidas com os cartazes produzidos antes, com pintura. E usavam retratos e usavam artistas dizendo... E esse é o tipo de propaganda que até hoje se usa muito, né? Que é botar o artista lá dizendo, eu a garanto. Então, se permanece até hoje essa estratégia de publicitária, mas que ela existe desde o início da publicidade. 2. Os anúncios publicitários publicados em revistas e jornais na transição do século XIX e XX eram realizados principalmente com ilustrações, muitas delas com características do movimento artístico da Belle Époque, como a arte nouveau.
exatamente o que eu disse, né? A fotografia avança tecnologicamente, mas as pessoas estavam acostumadas a um padrão estético dessas ilustrações. Então, isso era muito forte. São cartazes lindíssimos, inclusive. Eu mostrei alguns na disciplina de produção gráfica esse semestre, que são realmente muito bonitos. E 3. O estilo foi o primeiro gênero fotográfico utilizado pela publicidade, ainda no final do século XIX. A terceira contradiz a primeira, né? Então não tem como a primeira e a terceira serem verdadeiras. E como a primeira é verdadeira, a terceira não é. Então a gente chega a esse resultado, que apenas 1 e 2 são verdadeiros. Pronto, é isso, minha gente. Espero que tenha ajudado vocês e que vocês consigam tirar uma nota melhor aí na avaliação. Se vocês quiserem me mandar, eu respondo outras. Viu? Beijo.